Tá, então, eu vou fazer a especialidade de Geografia, Ciência e Tecnologia. O primeiro item será relatar para o examinador o conceito de Geografia, como surgiu essa ciência e qual é a sua importância. O conceito de Geografia surgiu na Grécia Antiga, por Eratóstenes de Cícera, que foi um importante cientista da época de ouro dos gregos, onde existiam vários pensadores. Ele que foi o primeiro a dizer essa palavra geografia. Geografia é o estudo da Terra e a relação que ela tem com o homem e do homem com a Terra. A importância dessa ciência é que sem ela não poderíamos não teríamos a medida de localização, a medida para a localização humana, de retiragem para minerais, que é a base da sociedade atual, da exploração de minerais, que é onde é a base da seção atual, e de água, principalmente, que é a hidrografia, que é uma parte da geografia que cuida disso. Esse seria o item número 1. Além de Eratóstenes, Pitágoras, Heródoto, que é considerado o pai da história, e Aristóteles, também já tinham vários conceitos de geografia, mas não tinham utilizado essa palavra antes. Os pontos cardeais são os mais famosos, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Daí os colaterais seriam o meio entre esses pontos, que seria o nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Já entre um ponto cardeal, que são esses que eu acabei de citar, e entre um ponto colateral, que foi o que eu acabei de citar, e um cardeal, que é o norte, sul, leste e oeste, há sempre os subcolaterais, que são as divisões: norte, noroeste, oeste, noroeste, oeste, sudoeste, sul, sudoeste, sul, sudeste, leste, sudoeste, leste, sudeste, leste, nordeste e norte, nordeste. Depois disso, para medição mais precisa, são utilizados os graus mesmo de um círculo. A cartografia é a ciência de demonstrar de fazer mapas. Existem vários modos para fazer isso, de projeções cônicas, paralelas, etc. Ler uma carta geográfica, que no caso vai ser o mapa mundi. Esse é o mapa mundi, para quem não conhece, se localizar Brasil, Argentina, a maioria dos países meio que de cor. Eu estudava muito isso, ainda mais quando eu era menor, e cores tipográficas e batimétricas. Como é meio difícil achar na internet o mapa mundi tipográfico e batimétrico, eu vou pegar um do Brasil. As cores tipográficas são as cores para demonstrar o relevo no mapa. Elas vão da linha 0, que seria mais ou menos da linha 0, e vai do verde claro até o vermelho, em alguns casos, que não mostra aqui, até o marrom, quando se precisa ser mais preciso. O verde são as regiões mais baixas, passando para o amarelo, depois passando para o laranja, mais comum aqui nessas regiões do Planalto, e depois para o vermelho, e se o mapa fosse mais, digamos, precisasse de mais cores, seria o marrom. Agora, as cores batimétricas seria mais ou menos as mesmas coisas das tipográficas, só que seria em relação à profundidade do mar.
do azul escuro até o branco, do roxo até o branco, que seria o quanto mais escuro, mais perto do roxo, mais fundo é. E quanto mais claro, mais perto do branco, é mais claro é, mais raso é. Por exemplo, são como vai estar com zoom vai estar melhor, que vai ser essas divisas aqui, ó. Essa parte é mais funda do que essa, que é mais claro. E assim vai se fazendo uma escada, mas se a gente fosse ver mais para lá do oceano, estaria mais escuro. E seria mais ou menos isso. Essa região já é mais rasa, essa aqui mais. E essa aqui já é quase praia, né? Região litorânea. Escalas. Escalas latitude e longitude. Latitude são todas essas linhas que são paralelas ao Equador. No caso, o Equador, que eu considerado a latitude zero, que é da referência para as outras, é que nós teríamos 15 graus de latitude ao sul, 15 graus de latitude ao norte. Seriam as linhas. Daí a gente poderia ter aqui 10 graus, para ser mais preciso. E a longitude seria a mesma coisa, só que paralelas ao meridiano de Greenwich. Que aqui seria 15 graus, 30 graus, 45 graus. E tem entre isso. Para você definir uma posição bem certa no mundo, pode chegar até números com até 3 casas depois da vírgula, para você conseguir definir bem certo quais que são a posição que você está no mundo. E a escala seria mais ou menos isso. Esse mapa, como eu creio que vai estar com zoom, esse mapa vai dar para ver. Mais ou menos 1 centímetro equivale a 1220 quilômetros. Ou seja, a cada centímetro aqui no mapa é uma distância de 1220 quilômetros. Se a gente pegasse a distância de Porto Alegre, por exemplo, até São Paulo, se desse 1 centímetro de distância, a distância seria de 1020 quilômetros. E lembrando que isso pode estar em alguns lugares, isso aqui pode estar errado, pois um exemplo seria Groenlândia. Ou esse mapa existem 2 tipos de projeção, mas isso não entra no caso. Mas vamos citar um exemplo. A Austrália. Não, vamos citar um exemplo melhor. Aqui, ó. A Argentina tem mais ou menos a mesma quantidade territorial da Arábia Saudita. Só que por ela estar mais perto dos polos, a área aqui tende a aumentar. Outro exemplo seria o Canadá. Quanto mais perto do Equador, ela tende a ser encolhida um pouco, que não é possível representar num papel. Não é possível. Perto dos polos ela esticaria um pouco e perto do Equador ela encolheria um pouco. Um exemplo seria os Estados Unidos, que tem a mesma quantidade territorial do Canadá, que dá pra ver que o Canadá visivelmente o Canadá é maior do que os Estados Unidos. E seria isso. Mas isso vale com base no Equador, mas dá pra tirar uma média já boa daqui. Então a cada 1 centímetro aqui nesse mapa valeria 1020 quilômetros da vida real de distância. Identificar pelo menos 5 locais de extrativismo diferentes de minerais no Brasil, explicando a importância dos materiais para a primeira. Eu acho que seria o maciço do Urucum, em Corumbá, Minas Gerais, onde perdão, eu não lembro. Do Mato Grosso, onde o ferro é a principal extração. Eles extraem desse rio, que eles pegam as pedras no fundo do rio, peneiram e daí lá você acha os materiais, ferro, etc. Que eles pegam esse rio aqui, que se eu não me engano é o rio
É o Rio Paraguai, mas não. Não é um Rio Paraguai, é um rio grande que tem vários, provavelmente afluente do Rio Paraguai. É mais é ferro aqui e o ferro ferro, bauxita, manganês e seria mais ou menos isso. Já outro lugar seria Serra dos Carajás. Seria mais ou menos essa região. Seria mais ou menos essa região leste, um pouco pro sul do Pará. Aqui é uma das maiores do mundo, aqui se extrai ouro, manganês e ferro principalmente. É um dos lugares onde mais se tem minério no mundo. Tem uma fonte quase que inesgotável disso. Já aqui, um pouco pra... Deixa eu achar bem certo o local. Opa. Tá, mas que seja. Mais ou menos nessa região aqui de... Mais ou menos nessa região, entre Três Corações, Poços de Caldas, Passos, Formigas em Minas Gerais, se localiza o quadrilátero ferrífero, que há vários anos também é onde se localiza a Vale do Rio Doce, que é uma das maiores companhias de extração, a maior companhia de ferro de extração de minério aqui do Brasil, que se extrai principalmente manganês e ferro e um pouco de ouro também. Tá, com isso foram-se dois. Um outro local onde teria extração disso. Ah não, foram três com o Maciço do Urucum aqui de Minas, de Mato Grosso do Sul. Um outro local, os estados que mais tem minérios assim no Brasil é Pará, Minas Gerais. Entre Pará e Minas Gerais. Nessa linha aqui deve ter muitas regiões ainda não descobertas, entre Tocantins, Goiás e Bahia. Diz que essa região aqui em si é uma das tem muito minério. Mas o próximo seria a Serra do Oriximiná. Por favor, eu acho digitando. Fica mais ou menos um pouco para baixo do Rio Amazonas, aqui em Altamira. Não, perdão. Sim. Vamos fazer o seguinte. Aqui. Nessa região, nossa, isso aqui é uma cidade inteira. Que aqui pro norte as cidades são muito maiores. São dimensões absurdas. Tem quase cidade de mil quilômetros. Coisas absurdas. Mais ou menos nessa região aqui, onde se tem a exploração da bauxita. A bauxita, isso daqui é uma coisa que lucro 100% do Brasil, que é explorado, mas no Brasil quase não é necessária a bauxita. A bauxita é necessária para a formação do alumínio, e no Brasil o alumínio é 98% reciclado, então praticamente 100% do que sai daqui é exportado para outros lugares, provavelmente pelo Porto de Belém. Mas a Serra do Oriximiná fica nessa região. E é um bauxita, que é um minério utilizado para o alumínio, que é um dos materiais mais utilizados no dia de hoje. Com isso se formaram o quadrilátero ferrífero,
a Serra dos Carajás, a Serra de Oriximiná, de e aqui de Corumbá do Maciço do Urucum. O outro minério que eu ia citar é do aqui no mar brasileiro, que apesar de minério dá a impressão de ser o sólido, assim, a pedra, pode ser o líquido também, que são minério é qualquer material feito da tabela periódica, apesar da impressão de ser o sólido, assim. Seria aqui no mar do Rio de Janeiro, mais especificamente, até aqui a divisa. Aqui nessa região em si de água é onde se retira a maior parte do petróleo brasileiro, que é o petróleo hoje é o minério mais importante do mundo, um dos mais caros do petróleo brasileiro por estações estações recolhedoras de petróleo que passa na propaganda do Brasil o dia inteiro. Passa a propaganda que recolhe petróleo, e aqui vai ser também uma boa parte do pré-sal, que é uma grande promessa do Brasil. E a importância do petróleo pro mundo é que é onde se consegue combustível, a maior parte dos combustíveis. A bauxita eu falei que é pro alumínio, e o ferro, que é do Maciço do Urucum, da Serra dos Carajás e do Quadrilátero Ferrífero. Esses três lugares, a importância do ferro, que é o principal minério explorado, é para carros, assim, para ligas de ferro que são utilizadas em construções, tudo. O ferro é um dos materiais mais utilizados no dia de hoje. E o ouro, que é mais para bonito, para colar, e o pouco de cobre que se tem aqui é para fios de cobre, que é para transmissão de energia. Tá. Elaborar a importância dos oceanos. A importância dos oceanos, a gente pode dividir em aspectos climáticos e aspectos econômicos. Para citar os aspectos econômicos, no mar, o petróleo não é nada mais do que peixes mal decompostos, que não foram muito bem decompostos e foi se caindo, derramações do fundo do mar de terra em cima, e aquilo lá, aqueles lugares que não tiveram uma decomposição muito boa, ficaram naquele meio termo de decomposição. E isso aconteceu muito com peixes. Então o petróleo é muito encontrado em locais no mar. Por causa disso já seria uma grande importância, porque o petróleo é o minério mais explorado, que mais se quer no mundo. E no mais explorados no mundo. Mais explorados no mundo, e seria por isso a grande importância econômica dele, como se localiza no mar, essa é uma importância econômica no mar. Outras importâncias seriam a criação de camarões, que acontece mais existem as correntes marítimas, existem correntes quentes que se formam na região mais quente na região do Equador aqui, que elas são porque no Equador é bem mais quente por causa do sol, e as que vêm dos polos, que são águas frias, porque é Antártida, lá é frio e pega pouco sol. Correntes frias tem mais peixes do que as correntes quentes. As correntes quentes são mais aproveitadas para turismo, como acontece no Brasil, até porque as melhores praias do mundo se localizam no Caribe, que fica no Equador, no Brasil, na parte norte da Austrália e nessas ilhas que ficam próximas ao Equador, que são as mais famosas do mundo, as melhores praias do mundo.
E as correntes frias se aproveitam muito para peixes, para pesca de peixes, como o Japão, que tem correntes frias aqui, e o Peru, que tem uma das maiores quantidades de pesca do mundo, Peru e Chile. E para vender esse peixe, comercializar esse pescado, essa seria a importância econômica daqui. Agora, aspectos climáticos. Os aspectos climáticos é que a maioria ela pode alterar algumas relações de calor que aconteceria. Por exemplo, aqui na Noruega, na Irlanda, na Inglaterra principalmente, é famoso por ser muito frio e não nevar. Por que não neva nessas regiões? Por que não neva nessas regiões? Porque aqui nós temos a corrente do Golfo do México, que ela fica rodando aqui perto do Equador, que vai até dessa parte do México, vai rodando pelos Estados Unidos, aqui fica rodando. Só que ela roda nesse sentido. Uma parte dessa corrente vai e sobe por aqui, e ela ainda chega quente ao Inglaterra e a Noruega. Isso esquenta, isso esquenta a terra quando ela bate na terra da Inglaterra, essa água, e ameniza a temperatura do local, não nevar. E a água evapora, né? A água que evapora é quente, e quando ela desce, ela ainda está em estado de chuva. Ela se enche, dá tempo dela se encher em estado de chuva, ao contrário de outros lugares, como na Rússia ou em outras partes da Europa, Finlândia. E seria mais ou menos essas importâncias no clima dos oceanos. Itens 1 e 2 eu fiz só para me localizar. 4, 5. Não, perdão. 5 eu não fiz. 4, 6, 7. 6 e 7. 1, 3 e 4. Ó. Identificar, caracterizar e ilustrar os fenômenos naturais causadores de grandes desastres. Eu acredito que o primeiro deles seria as erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas não são nada mais que as explosões de lavas. O principal mal deles não é nem a lava que solta, que é quente, que isso consegue se prevenir a tempo. Ou já se consegue se prevenir, o pior são as cinzas soltadas no ar, que atrapalham o tráfego aéreo no mundo todo. Recentemente aconteceu isso no Chile. No Chile, que é um local onde tem grande ocorrência de vulcões, e na Islândia, que é outro local que é uma ilha formada de um vulcão mesmo. A ilha em si é o vulcão. Tá. Agora eu vou ver especialidades, porque o inteligente aqui apagou. Tá. São 5, certo? O próximo fenômeno natural que eu iria citar seria os terremotos. Os terremotos são nada mais abalos sísmicos que acontece o seguinte: dentro da Terra existe a lava. Essa lava fica tentando subir, e por algumas fendas ela consegue, que são os vulcões. Só que quando ela está se mexendo embaixo da terra,
Isso pode afetar na crosta terrestre, que é a parte sólida, fazendo com que ela se mova de um lado para o outro. Isso seria o terremoto, e como isso treme, a terra toda tremendo. Pode causar desastres, como prédios assim derrubados, fendas na terra. Seria mais ou menos isso. Que estraga, né? Se a terra mexe tudo e estraga. Os próximos seriam os tsunamis. Que seria um alagamento das cidades pelo mar. Isso acontece porque existem terremotos embaixo da terra que fazem mexer essa água, aumentando, e essa água vem com uma força extrema para os lados. Ela se mexe muito rápido. Daí, se isso é próximo da crosta, próximo de alguma cidade, de uma região litorânea, alaga tudo, como aconteceu no Japão recentemente. Os próximos seria o furacão. O furacão não são nada mais do que... Acontece o seguinte: o furacão é formado em terra. O tufão, que seria a mesma coisa, que eu vou explicar os dois, é formado em mar. Os ventos, tanto na água quanto os ventos, ela sobe e desce, vai se movimentando. Às vezes isso pode provocar, pode ir subindo e descendo, e vai se juntando e vai fazendo isso em forma de círculo nas nuvens. E como isso é o vento, que é o ar subindo e descendo toda hora, vai descendo e vai girando e vai virando o que é o furacão ou um tufão. São ventos devastadores que vão retirando tudo que existe na Terra. A área de ocorrência desses lugares são o Golfo do México, que, como eu expliquei, o próprio Golfo do México, ele é um círculo aqui, ele fica girando toda hora. E nisso o ar também gira, e isso acaba indo para os Estados Unidos, para o México, e devastando lá, circulando esse ar. Com isso foram 4. O próximo que eu iria falar seria as enchentes. Tem lugares, por exemplo, aqui na Tailândia, Vietnã, Camboja. Nessa região, em 6 meses é tudo enchente. A enchente não é nada mais do que um excesso de chuvas, o que acaba alagando a parte maior. Só que as enchentes hoje são muito mais fortes por causa do lixo que é jogado, que dificulta o escoamento da água. O lixo que é jogado, e também porque há muito mais casas do que antigamente. A enchentes em partes como o Camboja é normal, fica 6 meses alagado. E nisso morrem pessoas, porque acabam ocorrendo derramamentos de terra que pode sufocar uma pessoa, amassando ela, ou até mesmo pessoas morrendo afogadas em casos mais difíceis. Tá. Item 1 eu fiz. Item 3 e item 4 eu fiz, foram 3, preciso de 8 para cumprir o nível 2. O 6, o 7, o 9, não, perdão, o 10, o 11 e o 12. Que o 12 eu já fiz, que eu tenho especialidade de... Então com isso foi 3,
4, 6, 7, 1, 3, 4, 6, 7. Com isso foram 5, 11 e o 12 que eu já fiz. Com isso foram 7. Então falta eu fazer um. Qual que era? Tá, eu vou fazer o item 10 que eu sei até decor. Elaborar a apresentação de um trabalho de ilustração sobre diferentes formas de energia no mundo natural: eólica, hidráulica, solar, térmica. A energia eólica são as energias vindas dessas movimentações do vento que eu falei que ocorre. Girando isso, a energia vem do que? Do giro de alguma coisa feita naturalmente, e um gerador transforma ela em energia elétrica. Existem várias formas de energia. A energia eólica vem do movimento do ar, que é o vento. O vento empurra essas pás, vai girando e vai se criando energia assim. Só que existem poucos lugares no mundo onde se consegue tanto vento necessário para energia eólica. Tá, só um pouco aqui. E se consegue energia eólica. A energia hidráulica, que seria a energia hidrelétrica, seria uma das mais utilizadas. E a energia eólica não traz poluição para a Terra. A energia hidráulica, ela se baseia em alagar uma área, que isso é uma poluição para o lugar, e pela queda da água fazer girar um motor, fazer girar um negócio que gira o gerador para transformar em energia elétrica. O único problema disso daqui seria conseguir achar rios com uma vazão tão grande. No Brasil isso é até comum, mas em outros países não, com uma energia tão grande assim, e para conseguir fazer realmente energia. E áreas e alagar, que você ia destruir áreas que poderiam ser plantadas, feitas outras coisas nessas áreas. Solar. A solar vem de painéis solares que captam a energia luminosa que vem do sol. A energia luminosa que vem do sol, para depois transformar elas em energia elétrica. Ela não precisa de um gerador de movimento assim. Ela pega a energia solar e transforma direto em energia elétrica. O problema dela é que em dias nebulosos, com nuvens assim, ela diminui muito a quantidade de fazer isso. Ou seja, isso é bom em locais que tem muito sol. No Brasil, apesar de ter muito sol, também é comum ter muitas nuvens. E seria bom em lugares mais desérticos, onde não se tem nuvem nenhuma. Energia térmica não é nada mais do que a queima de... Você queima alguma coisa, isso faz fogo. Esse fogo aquece a água e o vapor é guardado. Eles soltam de uma vez, o que faz girar uma roda. Como isso, o que varia da energia térmica, ela vem do combustível fóssil. Pode ser carvão, que além de poluir, não é muito bom, porque polui tanto carvão quanto petróleo poluem a atmosfera e um dia vão acabar. Uma solução para energia térmica é a queima do lixo ou de materiais que possam ser recicláveis. Recicláveis não, que não sejam, que um dia não vão acabar. Um desses exemplos seria a queima do álcool mesmo, da cana de açúcar e do lixo, que apesar de fazer poluição é infinito o nível disso. Tá, então eu fiz o número 10, os itens 10, 11, 12. Item 1, com isso são 4. Item 3, com isso são 5. Item 4, com isso são 6.
Item 6 com isso são 7. E item 7 com isso são 8. Item. É mais ou menos isso, chefe. Acho que seria isso. Tchau.